Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto, a celebração ao nosso Deus, mas eu quero deixar antes um capítulo do Evangelho de Marcos para a gente refletir antes da gente entrar, propriamente dito, cantando louvores ao nosso Deus. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Quero agradecer a Deus por poder entrar em sua casa, chegar a você como representante do Senhor, como profeta de Deus, trazer para você uma palavra do Senhor nesse dia, e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 8, verso 1, diz assim: pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse aos discípulos: estou com compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de muito longe. Os discípulos então perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto? Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus, e eles responderam: 7. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000 pessoas. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Irmãos, quando lemos essa história, essa história de milagre do Senhor, quando lemos esse fato, esse registro, a gente, de primeiro modo, de contexto imediato, a gente vê logo um milagre acontecendo. Aliás, aqui é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos, mas tem aqui alguns princípios que são importantíssimos para a nossa vida. Primeiro que a gente, em dados momentos, a gente está como que fracos, como que famintos, como que querendo se alimentar de alguma coisa, até da própria presença do Senhor. Às vezes acontece isso, às vezes há uma fome do Senhor, às vezes há um desejo intenso de ser alimentado por algumas coisas. Eu quero dizer a você que nosso Deus é o Deus que, quando ver alguém faminto ou com fome, Ele tem alimento para dar. Quando nós estamos famintos, quando nós estamos com fome de alguma coisa, ainda mais que seja alguma coisa própria para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, para que possamos estar estáveis como seres humanos que são cuidados por Deus, o próprio Deus, Ele traz para a nossa vida alimento, amém? Quero dizer a você, nesse início de culto ao nosso Deus, se você está faminto por alguma coisa que diz respeito à vontade do Senhor, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que corresponde ao que a Bíblia diz para você, tenha certeza que o Senhor, Ele há de alimentar a sua vida, amém? Porque o nosso alimento, aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele não vem em hipótese alguma de alguma coisa que aos nossos olhos são coisas pertinentes a alimentar a nossa vida. O nosso alimento vem de coisas sobrenaturais. O alimento do cristão vem de coisas sobrenaturais. O alimento do cristão vem de coisas da parte do Senhor. É o Senhor que nos alimenta em tudo. E quando o Senhor vê alguém faminto, faminto não fica. Se você está faminto nessa noite de ter um matrimônio estável, Deus é aquele que mais tem vontade de alimentar você nesse sentido. Se você tem fome de crescer mais espiritualmente, Deus é que tem mais vontade que você cresça espiritualmente. E é Ele que alimenta, que nutre, que mata a nossa fome. Amém? Mata a nossa fome. Portanto, você está hoje no lugar muito certo. Você está hoje diante de alguém que tem para você algo que possa suprir a sua necessidade, qualquer que seja ela, amém?
o sobrenatural do Senhor na sua vida nesse dia de hoje há de acontecer. E eu quero que o mais sobrenatural de Deus, sobre todos os outros sobrenaturais, de milagres, de sinais, de qualquer outra coisa, aquele que é o ímpar, o singular, o próprio para a nossa vida, a presença de Deus. Que a presença de Deus alimente você nessa noite. Que a presença de Deus, porque quando a presença de Deus está em nós, alimenta a nossa vida. Todas as outras fontes que a gente deseja que traga alimento para uma coisa nossa vazia, elas não têm tanta intensidade de procura, porque basta ser alimentado pelo milagre do Senhor, que é a própria presença de Deus. Que o Senhor te alimente com a presença dEle nessa noite, para você andar nutrido no casamento. Que o Senhor te alimente da presença dEle nessa noite, para você andar nutrido na sua existência. Que o Senhor te alimente da presença dEle nessa noite, para você andar nutrido no seu ministério, na sua vida espiritual, em tudo que você faça. Deus quer fazer o milagre da multiplicação em sua vida. Mas eu não falo de coisas materiais. Deus quer fazer o milagre da multiplicação, da presença dEle, do mover dEle na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos nesta hora. Coloque cativo o seu coração a Deus, coloque rendido o seu espírito ao Senhor, para que Ele trabalhe na sua vida. Talvez estamos vivendo em um tempo em que há tantas fomes, e esquecido está da primeira fome que devemos ter na nossa vida, fome da presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor, queremos louvar a Ti, Senhor, queremos bendizer o Teu nome, queremos exaltá-lo, Senhor, queremos glorificá-lo nessa noite, Pai, queremos declarar que Tu és a nossa fonte, que Tu és o nosso alimento, que Tu és, Deus, aquele que nos sustenta. A Tua presença é melhor do que tudo, Pai, a Tua presença, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, se alguns estão cultuando a Ti, para ter alguma coisa de petição, tenham antes de tudo a Tua presença, Pai. Tenham antes de qualquer petição de coisas materiais, a Tua presença alimentando a nossa vida. Eu abençoo cada lar nessa noite, Senhor. Eu abençoo cada família nessa noite. Eu abençoo cada vida nessa noite, Pai. E profetizo, libero sobre cada lar, Senhor, um mover do Teu Espírito, Pai. Um mover do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toda resistência, se porventura houver em corações que estão nos assistindo, pelo mover do Teu Espírito, Senhor, elas caiam por terra. Que no nome de Jesus, atentos estejamos ao que o Senhor quer nos falar através de tudo que vai ser feito neste lugar. Assim oramos a Ti, assim louvamos a Ti, no nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Convido você a fechar seus olhos nessa hora. Feche seus olhos, adore o Senhor. Não se distraia com nada, deixe Deus mover-se na sua vida, aquilo que Ele tem a fazer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos.
o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Você pode cantar mais uma vez, deixa o céu descer. Aleluia, Jesus. Vamos cantar juntos. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Que essa seja uma palavra profética no seu lar nessa noite. Que o céu desça. Que o céu desça sobre o seu lar, sobre a sua casa. Que a presença do Senhor desça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar, trazendo paz, trazendo as bênçãos do Senhor, trazendo aquilo que você e sua família precisam. Não aquilo que nós pensamos que nós precisamos, mas aquilo que realmente nós precisamos. E quem é o que conhece isso? Só o Senhor. Aquele que está trazendo a bênção, aquele que está trazendo o socorro, aquele que está trazendo a provisão. Que Ele possa descer nessa noite sobre sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Deixa, Senhor, o céu descer. Deixa, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua glória descer sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, dissipando, Senhor, tudo que não vem de Ti, dissipando, Senhor, todo o principado, toda a potestade, tudo que não glorifica o Teu nome, tudo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, que a Tua luz bata, Senhor, ó Deus, e faça, Senhor, toda treva, Senhor, toda escuridão, Senhor, ser dissipada, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Guerrei, meu irmão, nessa noite, guerrei pedindo ao Senhor que tire, que afaste de você, da sua família, do seu lar, tudo que não glorifica Ele, e que o reino do Senhor se estabeleça, em nome de Jesus, que o reino do Senhor estabeleça, seja estabelecido na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Deixa, Senhor, o céu descer, deixa, Senhor, a Tua presença vir sobre nós, sobre nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor, da Tua glória, queremos, Senhor, do Teu manifestar sobre nós, em nome de Jesus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre, para sempre. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, mais uma vez para dizer que tu és o Rei, tu és o meu Rei, Senhor, o Senhor de nossas vidas. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Tu és o único digno, merecedor de honra e adoração. Só o Senhor. Por isso, Pai, essa noite, queremos, Senhor, te engrandecer. Ó Deus, declarar, Pai, tua grandeza, o teu senhorio sobre nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito Aleluia. amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és grande, Senhor, sobre tudo e todas as coisas. Recebe os nossos louvores, Senhor. Recebe, Senhor, as canções que teu Espírito, Senhor, colocou em nosso espírito para te adorar nessa noite, Pai. Recebe o nosso louvor. Recebe as nossas declarações de quem tu és. Tu és o Deus grande. Tu és o Deus soberano, Senhor. Tu és o Deus que tem o governo sobre todas as coisas. Tu és o Deus digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Nós também queremos nesse tempo, Senhor, de rendição a Ti, declaração de quem Tu és. Nós queremos Te adorar devolvendo a Ti aquilo que é Teu. Queremos Te adorar, Senhor, dando ao Senhor as ofertas e dízimos alçados neste lugar, Senhor. Ah, Senhor, nós temos esse meio, Senhor, de adoração, porque entendemos, ó Pai, que ao Senhor pertence todas as coisas. Por isso nós devolvemos a Ti aquilo que é Teu. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Nos dá boa mordomia naquilo que é Teu, Senhor. Naquilo que é Teu. E o Senhor nos confia que a gente possa, ó Deus, dirigir tudo isso, Senhor. A Deus,
direcionado por Teu Espírito, orientado por Teu Espírito, ensinado por Teu Espírito, Senhor, para que vidas sejam assistidas, para que Teu nome seja glorificado, para que não possamos fazer isso como ritual, como um meio religioso, Senhor, mas como uma adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Portanto, Senhor, o nosso coração dá a Ti com generosidade, com voluntariedade, Senhor, dá a Ti aquilo que é Teu, Senhor. Tome em Tuas mãos, Senhor, tome em Tuas mãos. Te louvamos e consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas alçadas neste lugar, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? Você pode fazer a sua oferta, você pode entregar o seu dízimo agora. Está aí na tela o número do banco, o número da agência e da conta corrente. Você pode estar devolvendo o seu dízimo ou dando a oferta, né, aquilo que Deus colocou aí no seu coração como oferta, e devolvendo o seu dízimo, o dízimo ao Senhor, do Senhor, nesse momento, através do seu celular, através do seu computador, do seu notebook. Você pode fazer isso aí nessa hora, em nome de Jesus. Fazendo isso, peço a você que mande para o irmão Jaime o comprovante, tá bom? O recibozinho. Nós também queremos agradecer os irmãos que adoraram o Senhor com o nosso projeto da compra da nossa casa. Nós não terminamos isso ainda, nós vamos dar início, vamos dar continuidade lá no ano que vem. Nós paramos, vamos ficar só na primeira etapa, que foram 4 meses, termina agora, se não me falha a memória. Nós iríamos iniciar uma outra etapa, mas nós oramos ao nosso Deus, né? E o nosso coração, o nosso espírito ficou muito tranquilo, e a gente dá continuidade o ano que vem. Mas se você quiser continuar, você é livre, você pode continuar. Se você acha que deve continuar, não tem problema nenhum, você continua, tá bom? Você não podendo, você pode ingressar nesse projeto da compra do nosso templo no ano que vem, a partir do primeiro semestre. Eu acredito que em março ou em abril comecemos isso, a gente dá orientações para você devidas. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o nosso Pai em nome de Jesus. Aleluia.
Amém. Aplauda o Senhor em sua casa, Ele é digno de glória, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa noite nós teremos o prazer de receber aqui, para trazer uma palavra ao nosso coração, o pastor Elcio Duarte. Ele mora nos Estados Unidos, ele é pastor de uma igreja Batista da Esperança, lá nos Estados Unidos, em Minneapolis. E ele é alguém que caminhou com a gente desde quando éramos líderes de jovens na IBMI, acampamentos e pregações. É um amigo muito particular nosso e tem abençoado muito a igreja do Senhor por onde quer que ele anda. E nós, nesse tempo de pandemia, nós podemos trazer ele à igreja do Senhor, já que não poderíamos, em um tempo normal, pagar a passagem do pastor Elcio para vir aqui para o Brasil. E oramos ao Senhor, e ele ficou muito feliz com isso. E vamos hoje ouvir o pastor Elcio, uma pessoa que eu prezo muito, respeito muito, e sei que seremos abençoados pela vida dele. Eu quero orar pela vida do pastor Elcio. Pastor Elcio, ele é esposo da missionária Elisângela Duarte. Eles têm uma filha e têm uma neta também, uma netinha. A filha dele é minha filha também de oração. Amém? Ela deu uma netinha para a gente, eu como pai de oração, e ele como pai biológico de fato. É uma honra para mim isso, né? Então, louvamos ao Senhor pela vida do pastor Elcio. Vamos orar a Deus pela vida dele, abençoando ele, para que ele possa ser usado por Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos pela vida do nosso amado pastor Elcio Duarte, um homem, Senhor, que tem abençoado vidas onde quer que chega, um homem que viveu transição, Senhor, e viveu de maneira tão profunda, que pode falar disso, Pai, e abençoar a igreja do Senhor. Por isso, Pai, ao nosso coração dá, Senhor, ó Deus, rendição à Tua palavra. Que a gente possa se envergar a Tua palavra, Senhor, e sermos ministrados por Ti nessa noite, no nome de Jesus. Assim abençoa o Teu servo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Igreja Batista da família de Lauro de Freitas, como é bom estar aqui, mesmo à distância, em contato com vocês. Honrado pelo convite que me foi feito pelo pastor Manuel, para que eu pudesse ministrar uma palavra a vocês nesse dia. Essa igreja, eu e Elisângela carregamos vocês em nossos corações, nós não nos esquecemos de vocês nunca, e vocês têm um significado também muito importante e marcante em nossas vidas, né? Essa igreja foi a última em que nós estivemos ainda na primeira etapa de vinda para os Estados Unidos. Foi a última igreja em que nós fizemos uma programação, um congresso, um retiro. Então, nós realmente guardamos isso em nosso coração, não somente por isso, mas sempre por todo o carinho, por todo o amor, por todo desprendimento e zelo que vocês sempre demonstraram em relação ao nosso ministério, ao nosso trabalho. E nós realmente amamos vocês, né? É muito bom ver o progresso dessa igreja. Eu mesmo daqui dos Estados Unidos tenho acompanhado, tenho visto, e a gente fica muito feliz de ver como essa igreja está crescendo, como essa igreja está amadurecendo. O pastor Manuel, a Cate, como é bom vê-los crescendo como tem crescido, edificando e abençoando vidas, e abençoando a minha vida, através daquilo que eles têm feito no ministério, que essa igreja tem feito em Lauro de Freitas. Né? E não só em Lauro de Freitas, mas eu acredito na influência dessa igreja em toda a circunvizinhança que ela está enraizada, que ela está colocada. Gente, me foi pedido para trazer uma mensagem para vocês, e o tema dessa mensagem é um tempo de transição para um novo tempo. E eu realmente gostei do tema, gostei do que foi sugerido, e resolvi então trabalhar em cima disso, pensando, meditando, refletindo um pouco naquilo que a palavra de Deus pode nos trazer a esse respeito. E eu gostaria de ler com vocês, nesse instante, um texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de orar com vocês nesse instante, pedindo que Deus use desse tempo, dessa palavra, de tudo aquilo que vamos estar conversando e falando aqui nesse período que vamos estar juntos, juntos distantes. Mas que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda essa verdade, em nome de Jesus. Pai Celestial, fala conosco, que o Teu Espírito Santo, que transcende a fronteiras, distâncias, localizações, porque o Teu Espírito é onipresente, porque Ele é Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha a oportunidade de trabalhar em nossos corações, que nós estejamos abertos ao Teu Espírito, para sermos moldados, para sermos transformados, para sermos alcançados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Vamos falar a verdade, né? Eu não sei como é que está aí na Bahia, ou especificamente em Lauro de Freitas, eu não sei como é que está. A gente acompanha, mesmo daqui, a gente tem acompanhado as notícias, tem acompanhado os acontecimentos, mas uma coisa é a gente acompanhar à distância, outra é a gente estar presenciando, outra é a gente estar vivendo isso cara a cara, no cotidiano, no dia a dia. E eu não sei como é que tem sido esse tempo de vocês, mas é um tempo diferente, né? Quando a gente pergunta que tempo é esse que nós estamos vivendo, alguns podem dizer que são tempos difíceis, outros podem dizer que são tempos de angústia, outros tempos cruéis, e alguns até dizem que é o tempo do fim. Essa é uma verdade. Então, nós temos muitas alegações, muitas posições sobre o tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo. Nós podemos realmente ter diferentes perspectivas, isso é verdade, sobre esse assunto. Muitos podem abordar e ver de uma diferente forma esse tempo pelo qual nós estamos passando, esse tempo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa fica bem clara para todos, é que tudo que estamos enfrentando, toda essa situação que estamos vivendo, faz com que sejamos transformados, que nós não sejamos mais os mesmos. Essa é uma conclusão lógica desse período e desse tempo que nós estamos vivendo. Tudo isso que estamos experimentando com pandemia, com manifestações, com todas essas situações pelas quais nós estamos vivendo, e eu quero registrar para vocês, por exemplo, eu moro em Minnesota, exatamente o local onde o George Floyd foi morto pelo policial. Então toda essa ação de protesto contra o racismo, né? As vidas negras têm valor, uma vida negra tem valor, tudo isso aconteceu aqui no meu estado, o estado onde eu estou. Eu estive com Elisângela no local, nós fomos no local onde o George Floyd foi morto. Nós estivemos lá onde os repórteres do mundo inteiro, onde flores foram colocadas, nós estivemos presentes ali. Então, eu estou falando dessa questão de manifestação porque isso é a minha realidade também aqui. Nós tivemos toque de recolher dado pela polícia. A partir de 8 horas da noite, ninguém saía nas ruas mais. Até 5 horas, 6 horas da manhã do outro dia. Isso foi durante semanas. Por quê? Para evitar agressão, para evitar situações que colocariam as nossas vidas em risco, ou também para que nós não fôssemos aqueles que estaríamos colocando outras vidas em risco. Então, tudo isso que nós estamos passando nos leva a uma conclusão. Tem que acontecer alguma coisa conosco. Ou seja, nós não podemos sair ou sermos os mesmos depois de estarmos enfrentando e passando por esse tempo. De estarmos enfrentando tudo o que temos enfrentado. Então, quando eu penso nisso e pensando nessa situação, eu posso fazer uma afirmação, que este é um tempo de transição. Esse é um tempo de transição. Então,
podemos falar, é um tempo difícil, é um tempo cruel, é o último tempo, é um tempo de descobertas. Não importa qual é a perspectiva que você tenha sobre este tempo pelo qual ou no qual nós estamos vivendo. Mas uma coisa nós vamos concluir, é que este é um tempo de transição. E no dicionário, transição significa passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição a outra. Então, quer dizer, nós estamos passando por um período de mudança. Nós estamos passando num período de sairmos de um ponto para irmos para outro. E aí, então, surge a pergunta, transição para o quê? Transição para onde? E sabe, queridos, eu acredito que essa transição, ela é para um novo tempo. Para um novo tempo. Para o que essa transição? Para um novo tempo. Para que venhamos a experimentar uma nova perspectiva, uma nova filosofia, uma nova ideologia, e para não dizer de uma forma assim muito ficar falando sobre conjunturas, para vivermos uma realidade de vida diferente. Então, para quê? Para o quê? Para um novo tempo, um novo tempo. E para onde? Para essa nova realidade. Uma nova realidade. Tudo o que estamos vivendo, amados, tem que fazer diferença em nossas vidas, de uma forma tal que nós não sejamos mais os mesmos. Nós não podemos viver e experimentar um tempo como esse e continuarmos sendo quem éramos. De verdade, nós temos que sair diferentes de tudo isso. É chegada a hora de vivermos, amados, um novo tempo. Um novo tempo de relacionamento com Deus. É verdade. Nós precisamos aproveitar este momento, aproveitar tudo isso que estamos vendo acontecendo, aproveitar esses aspectos de situações difíceis e vermos o seguinte, como que os nossos recursos não nos servem para nada. Como que tudo aquilo que eu estudei para ser, que eu conquistei para ter, tudo aquilo que eu trabalho diante de uma pandemia, diante de um vírus, se torna nada. Ou seja, eu tenho que pensar quem é Deus e quem eu sou. Sabe, eu acredito que toda essa situação e todo esse tempo deve nos fazer realmente enxergar quem é Deus. Então é necessário que nós compreendamos verdadeiramente quem é Deus e como é o meu relacionamento com Deus. A grande questão é que nós muitas vezes dentro da igreja nós vivemos mais uma atitude comportamental do que uma atitude de relacionamento. Eu acho que é muito marcante na igreja, e eu falo aí de um conhecimento da igreja brasileira, que nós achamos que ser crente é fazermos alguma coisa. Nós nos achamos muito bons crentes quando não mentimos, não matamos, não roubamos, vamos à igreja, damos dízimos, damos ofertas. Nós temos uma atitude comportamental e nós nos esquecemos que ao fazermos isso, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. O ser um bom pai não me faz ser um crente melhor e não me torna um crente. Ser bom pai é minha obrigação como homem que se tornou pai. Ser bom marido é minha obrigação como alguém que se casou. Não é pagar os meus impostos, é a minha obrigação como cidadão. Não roubar é a minha obrigação por uma questão de ética moral. Mas nós às vezes nos achamos o máximo ao não fazermos isso. Por quê? Porque nós achamos que é importante, é comportamento, é aquilo que eu faço que mostra quem eu sou. Na verdade, amado, o cristianismo não é uma questão de comportamento, é uma questão que se inicia no relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso conhecer a Deus, para que isso me transforme, para que isso me modifique. Eu acredito, amados, que este é um tempo
de nós aumentarmos e termos um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade, de profundidade, de verdadeiro conhecimento, sabe? De experimentar, de ouvir a sua voz, de saber o que Ele quer de cada um de nós. Então nós precisamos verdadeiramente ter e aproveitar esse tempo, porque eu creio que é um novo tempo de relacionamento com Deus. Um relacionamento de oração, de leitura bíblica, de experimentar, de parar de ouvir Deus na voz de outros. É verdade. Irmãos, olha, por favor, entendam. É claro que Deus usa pessoas para falarem conosco. Deus usa profetas que estão anunciando o evangelho, que estão anunciando a palavra para falar conosco. Mas mais do que pessoas, o que Deus quer é falar pessoalmente com você. Ele quer que você o busque para que ele te revele coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Que ainda você não sabe, que eu ainda não sei. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Deus quer ser íntimo seu, quer ser íntimo meu. Então, é um tempo novo para isso. É um novo tempo para o relacionamento com a família. Olha, aqui nos Estados Unidos nós tivemos as pessoas voltando para dentro de casa. Nós ficamos desde março sem sair de casa, até agora, no começo do mês de junho. Realmente, desde março até junho. Foram meses onde nós ficamos aquartelados, nós ficamos reclusos dentro das nossas casas. As aulas presenciais foram canceladas. Nós tivemos que fazer aulas online. As crianças vieram estudar dentro de casa. Eu sei que aí no Brasil também aconteceu a mesma coisa. E aí nós tivemos uma coisa diferente. Famílias convivendo juntos. Aí você fala, que isso? É verdade. Nós tivemos famílias tendo que voltar a conviver juntas, porque a casa deixou de ser simplesmente um lugar de dormitório, um lugar para se dormir, um lugar de passagem, não. Passou novamente a ser habitação, lugar onde as pessoas habitam, onde as pessoas estão, onde as pessoas ficam juntas. E muitos casais tiveram que reaprender a conviver juntos. Pais tiveram que aprender a conviver com seus filhos. Filhos tiveram que aprender a conviver com seus pais. Uma coisa nós chegamos à conclusão aqui, que os pais hoje acham e pensam que a profissão que mais deve ser valorizada é a de professor, porque eles viram como é difícil ensinar seus filhos. E o detalhe é que ensinar os seus filhos são os seus próprios filhos, às vezes 2, 3. Aqui as pessoas têm até bastante filhos, até 5 filhos dentro de casa. Agora você imagina um professor que lida então com 20, 25, até 30 crianças dentro de uma sala de aula. Então os pais tiveram que fazer isso, as famílias tiveram que se reencontrar, se reconectar. Sabe, queridos, e é um tempo novo para isso. É um tempo de nós aprendermos a valorizar isso. Por quê? Porque nós também tivemos famílias dizimadas pelo Covid-19. Aqui nós recebemos muitos relatos de oração, pedidos de oração, para que estejamos orando por pessoas que estão enfrentando o Covid. E nós tivemos relatos de famílias que as pessoas perderam pai, mãe, irmão, sobrou uma pessoa só da família. Nós tivemos um filho, aqui uma pessoa que nós estávamos orando, o nome dele é Gabriel, ele com 17 anos, o pai e a mãe internados, estavam em Londres, internados com Covid-19, muito mal, e ele desesperado, tendo a chance de perder pai e mãe e ficar só. Sabe, é tempo de nós então termos um novo relacionamento com a família. Por quê? Porque nós vamos ver a importância e como tem valor a família. Então esse é um tempo novo para isso. É um novo tempo para relacionamento com o próximo. Gente, como é bom nós valorizarmos o nosso próximo. Olha, eu vi até aí alguns momentos, né, que teve festa de aniversário e o pessoal levou bolo com máscara, aquela coisa. Eu ficava acompanhando aqui aí as ações da igreja e nós começamos então a ver como é importante o contato, como é importante o abraço, como é importante estarmos perto, como é ruim vivermos isolados. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Nós somos feitos para relacionamento, nós somos feitos para comungar, para ter comunhão, nós somos feitos para estar juntos.
E, amados, esse é um novo tempo para nós valorizarmos o nosso próximo. E quando eu falo o nosso próximo, às vezes dentro da igreja, eu noto algumas concepções assim. Nós pensamos que o nosso próximo é somente o nosso irmão em Cristo. Não! O nosso próximo são todos que estão neste mundo. Ame ao teu próximo. O próximo não é só aquele seu irmão. O próximo é aquele que está na rua, é o mendigo, é a prostituta, é o travesti. O próximo é o ladrão, é o assassino. Eu estou falando dessas coisas assim bem chocantes, né? Dessas situações, dessas pessoas que às vezes nós... Oh, puxa vida, sim, eles são o nosso próximo, assim como o nosso vizinho de porta, de apartamento, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos aprender a ter um novo tipo de relacionamento com essas pessoas, porque é um novo tempo para isso. Valorize. Sabe por quê? Porque nós temos visto isso. Hoje nós temos aqui o nosso vizinho. Numa situação dessa, amanhã a gente já não tem mais. É verdade. Nós temos o nosso colega de escola. Passam os dias com essa situação, passa 15 dias, daqui a pouco aquela pessoa se vai. E a pergunta é: o que eu fiz para acrescentar na vida do meu próximo? O que eu estou fazendo para fazer a diferença na vida das pessoas com quem eu me relaciono, a quem eu conheço, com quem eu tenho contato? Sabe, queridos, eu acredito que nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas que nós encontramos na fila do banco, na fila do supermercado. Não importa onde nós estejamos, nós podemos fazer a diferença. Então é um tempo para um novo relacionamento com essas pessoas. E é também um tempo para um novo relacionamento conosco mesmo, comigo mesmo. Eu tenho que aprender e ver esse tempo como uma maneira de mudar a minha perspectiva, as minhas prioridades, os meus sonhos, os meus objetivos. Eu tenho que aproveitar esse tempo, porque é um novo tempo para eu me encontrar comigo mesmo, eu me descobrir, ou melhor, eu me redescobrir, ou vou mais longe ainda, eu me reinventar. É, amados, um novo tempo. É por isso que é um tempo de transição. Para o quê? Para um novo tempo. Para um tempo de novas descobertas, para um tempo de novos aprendizados, para um tempo de novos sonhos. Quem? Os outros? Não, eu. Sabe, queridos, nós não podemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas nós temos que nos transformar. É isso que o texto de Romanos que nós lemos aqui diz. E olha, não se molde a este mundo, mas transforme-se. Transforme-se através da renovação da vossa mente, da sua mente. A transformação vai acontecer, amados, quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar. E sabe o que eu tenho descoberto? É que quando eu mudo a minha maneira de pensar, tudo ao meu redor muda. Tudo ao meu redor muda. Aí você pensa, por que eu mudei a minha maneira de pensar e as outras coisas mudam? A pessoa continua sendo o mesmo. O mundo continua sendo o mesmo. O chefe no trabalho continua sendo o mesmo. O governo continua sendo o mesmo. É verdade. Tudo ao redor pode continuar o mesmo. Mas a minha ótica de vida, a minha forma de enxergar o mundo mudou. Então é isso que a Bíblia faz em nós, é isso que essa transformação da nossa mente produz em nós, uma nova perspectiva. Eu não olho mais o mundo como eu olhava. E quando eu não olho mais o mundo como eu olhava, quando os meus objetivos são outros, quando eu observo as coisas de maneira diferente, então tudo se torna diferente, porque eu olho para o meu patrão, ele... Dentro de uma concepção humana, ele continua sendo o mesmo, mas o meu olhar sobre ele mudou. Quando eu olho para minha esposa, para o meu casamento, para os meus filhos, quando eu olho para a minha igreja, quando eu olho para o meu governo, quando eu olho para a minha sociedade com um olhar novo, tudo é diferente, não porque eles mudaram, mas porque eu mudei. Agora você imagina isso acontecendo em cada um de nós. Se cada um de nós aproveitarmos esse tempo para experimentarmos essa mudança de atitude, de pensamento, de mentalidade.
de nós pararmos de nos conformarmos e nos moldarmos aquilo que é o padrão que está ao nosso redor. Não, é nós nos moldarmos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, eu creio de verdade que este é um novo tempo para experimentarmos todas essas coisas. E é claro, queridos, que essa transição, ela com certeza, ela não é uma transição fácil. Não é. Veja bem, eu e Elisângela, nós viemos pastorear aqui nos Estados Unidos. E eu falo pastorear e não morar. Eu não vim morar nos Estados Unidos. Eu vim pastorear, porque foi isso que Deus falou ao nosso coração quando nos mandou sair da onde nós estávamos e ir para um lugar que Ele ainda nos mostraria. Então, Ele nos mostrou e nos chamou para estarmos neste momento, neste lugar, aqui, pastoreando. E não é fácil. Aí você pode até pensar assim, pastor, qual é? Estados Unidos, primeiro mundo. Vocês estão aí na boa. Olha, queridos, é verdade. Isso aí eu não quero nem questionar, nem vou tentar provar o contrário. Nós temos acesso à comodidade, a conforto que nós não imaginávamos existir. Isso realmente, nós experimentamos isso aqui. Nós temos muitas coisas, comportamentos, relacionamento social, a gente vê, atitudes, confortos, bens materiais, com uma facilidade realmente muito maior do que a gente teria ou tem aí no Brasil. Né? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tudo isso não vem de graça. Olha só, eu moro num estado aqui em Minnesota que começa a nevar, às vezes, no final de outubro. Né? Esse ano foi o ano passado, dia 14 de outubro, já deu uma neve. Mas novembro já tem neve. E aí nós temos neve de novembro até abril. Às vezes, até em maio, tem neve. Isso quer dizer o seguinte, é frio, fica tudo branco. Quando eu falo neve, gente, é você não ter verde mais. É só neve. Você tem que andar com cobertor dentro do carro, você tem que ter pá para tirar neve, porque o seu carro pode atolar, você tem que limpar, tem que ter limpador para para-brisa, tirar neve que garra no para-brisa quando você estaciona o carro, você tem que andar bem agasalhado. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou aqui, já pegou até menos 44, menos 15, menos 20, menos 25, isso é normal aqui, normal. Para vocês terem uma ideia, quando fica 0 grau no inverno, quando chega a 0 grau, quando fica 5 positivo, a gente fala assim, tá quente. Nossa, gente, você viu que tá quente? Tá quente o quê? 5 graus. Quando chega a 10, nós estamos comemorando e andando de camisa de manga curta. O pessoal tá indo pra rua. Por quê? Porque aí já esquentou. Então, não pensem vocês que essa transição é uma coisa fácil. Não é. Né? E nós temos que lembrar uma coisa, amados, que a vida é muito mais do que conforto e coisas materiais. Para mim, a verdadeira vida consiste nas pessoas. E olha só, quando nós viemos para cá, nós deixamos a nossa filha única para trás, a Ellen. Deixamos o nosso genro, o Joseph. E agora, então, nós deixamos a nossa neta Laura. Nós viemos para cá e não vimos o nascimento da nossa neta. Nós não estávamos presentes quando a nossa neta nasceu. E olha, esse negócio de ser avô é bom demais. Só quem é avô vai entender aí o que eu estou falando. Mas é bom demais ser avô. E olha, nós só vimos a Laura pessoalmente 3 meses depois. Passamos com eles 25 dias, eles foram embora. E agora eu só vou ver a Laura depois que ela tiver 1 ano, só o ano que vem, porque este ano, por causa de toda essa questão do Covid, toda essa questão, né, de pandemia, as viagens para os Estados Unidos estão proibidas, existe a questão financeira, porque o dólar está muito alto, então passagens ficam caras, olha só a situação. Então eu e Elisângela, nós só vamos ver a nossa neta agora só o ano que vem, a gente ainda não tem data. Então, irmãos, a transição não é fácil.
Nós deixamos para trás famílias, amigos. Nós deixamos comidas. Oh, amados, pastel de feira com caldo de cana. Acarajé, cocada. Gente, a gente sente falta disso tudo. A gente gosta disso tudo. Então, irmãos, a gente tem que entender que a transição é difícil. Sabe por quê? Porque a transição nos tira da nossa zona de conforto. Nós temos que nos adaptar. Eu tenho que me adaptar agora a uma nova cultura, a uma nova língua. As pessoas aqui não pensam como nós, não agem como nós, não falam do jeito que a gente fala. Não, é tudo diferente. Então, amados, quando nós pensamos nessa transição, nós temos que entender que eu tenho que me moldar a uma nova realidade. Então, irmãos, eu tenho que me moldar a uma nova forma de pensar. E a minha grande questão é essa: até onde nós estamos dispostos a isso? Até onde eu estou disposto a fazer essa transição? Até onde eu me permito estar em transição? Até onde eu estou disposto a não ser mais o mesmo? Sabe por quê, queridos, eu falo isso? Porque nós, conosco mesmos, nós nos amoldamos, nós entramos naquela zona de conforto. Quem eu sou, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, como eu ajo. Mas quando a Bíblia fala que eu não posso me amoldar a este mundo, que eu não posso viver este padrão do mundo, quando eu aproveito desse tempo, de tudo isso que está acontecendo, de todas essas situações, para uma transição, a primeira transição, a primeira mudança que tem que ocorrer é em mim mesmo. Sou eu quem tenho que mudar. E até onde eu quero isso? Até onde eu estou disposto a ser um novo marido, a agir diferente. Aquilo que eu fazia, eu reflito e vejo que eu não tenho feito o correto, então eu abandono e deixo de fazer. Aquilo que eu não fazia, eu reflito e vejo que eu tenho estado aquém e eu começo então a praticar. Eu estou usando um exemplo de marido, mas é como pai, como filho, como trabalhador, como crentes. Como crentes. Como pessoas que estão envolvidas dentro da realidade da vida de uma igreja. Até onde eu estou disposto a passar por essa transição. Porque, irmãos, quando nós vamos passar por essa transição, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Eu estou falando disso usando esse exemplo. Eu e Elisângela tivemos que abrir mão de muitas coisas. E olha, abrimos mão de coisas que nos são muito preciosas e importantes. Abrimos mão de convívios que nos são por demais caros, que nos fazem chorar, que nos fazem ainda sofrer, mas nós abrimos mão para permitirmos que essa transição fosse concluída com sucesso e fosse realizada dentro da perspectiva de Deus a nosso respeito. E eu quero dizer para você, Deus tem perspectiva de transição para cada um de nós, para a sua vida, para a sua família, para essa igreja. Mas nós temos que permitir que isso aconteça, que isso ocorra. Amados, é um novo tempo. E sabe, eu creio que Deus quer que nós vivamos este novo tempo, né? Mas só vamos experimentar isso quando nós estivermos dispostos, então, a passar por essa transição. Esse versículo de Romanos 12, quando eu conversei com o pastor Manuel, e ele falou sobre essa perspectiva, né, desse tema, a gente conversando um pouco sobre isso, esse versículo logo veio ao meu coração. Porque este versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, ele é para mim um desafio. Ele é um desafio para uma transição constante, diária, de não me deixar moldar, de não me deixar padronizar pelo que este mundo dita como o correto, como o normal. E, amados, é muito fácil, e eu vou, talvez, eu não sei, eu não quero causar polêmica, mas eu vou falar, é muito fácil nós nos moldarmos até aquilo que igreja coloca como normal, como o correto.
E às vezes, amados, nós nos tornamos instituições engessadas, nos tornamos instituições conformizadas com o padrão que já não é nem o padrão bíblico, mas é o padrão mundo bíblico. É aquilo que o mundo vê, como os crentes, como eu, tenho que agir como evangélico. E a Bíblia diz então que eu não posso me moldar a este conceito. Eu tenho que me moldar, sim, aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra, viver o que a palavra dita como verdade, o que a palavra dita como correto. Não é abrir mão, não é quer dizer que eu posso fazer isso, fazer aquilo. Não, por favor, entendam. O que eu quero dizer é que quanto mais liberto eu sou, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais livre eu sou, mais responsável eu me torno diante dessa liberdade. É isso que a liberdade traz para nós. Não existe liberdade real sem uma verdadeira responsabilidade. Então, amados, quando eu não me moldo a este mundo e eu vou para a palavra, eu descubro que eu sou verdadeiramente livre. E quanto mais livre eu sou por essa palavra, mais eu entendo que existem princípios pelos quais eu devo viver, princípios nos quais eu devo agir. E aí eu entendo, irmãos, que eu preciso então estar transitando nessa transição constantemente. E olha, mas nós só iremos, irmãos, também conhecer este novo tempo se nós enchermos as nossas mentes e corações daquilo que realmente pode fazer a diferença. Eu fico pensando, e ontem mesmo eu estava falando com a igreja que eu pastoreio aqui, a Igreja Brasileira da Esperança. Eu estava falando com eles o seguinte, que se durante esse tempo de reclusão, se durante esse tempo de quarentena, isso não nos levou a orar mais, a ler a Bíblia mais, a nos importarmos mais com as outras pessoas, então, amados, esse tempo foi um tempo perdido. Este tempo foi um tempo perdido. Se eu fiquei só reclamando, pensando em mim mesmo, se eu fiquei só, ali, chorando miséria, a tendência que nós temos diante das dificuldades é nos vitimizar. Puxa, tadinho de mim. Não, irmãos, se eu não aproveitei este tempo para encher a minha mente daquilo que pode me transformar, e o que pode me transformar verdadeiramente é o conhecimento de Deus. E aonde eu obtenho o conhecimento de Deus, não há outro lugar no qual nós vamos realmente aprendermos e conhecermos a Deus, senão na sua palavra. Então, meu desafio para a igreja nos tempos de hoje, nos dias de hoje, não é outro senão que nós conheçamos a Deus através da palavra, que nós nos aprofundemos na leitura, no desejo de prescrutar, no desejo de entender, no desejo de conhecer a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Um tempo novo começa com uma nova atitude de cada um de nós. Não fique esperando que o outro mude, não fique esperando que o outro tome a posição. Comecemos nós, eu, você, cada um de nós, tendo essa atitude. E nós veremos então que esse tempo deve ser um tempo de transição. Sim, para que nós sejamos muito, mas muito melhores do que temos sido como pessoas, como igreja, como sociedade, como seres humanos. Que nós possamos refletir sobre isso e aproveitarmos tudo isso que nós temos vivido para realmente passarmos por uma transição. Mas uma transição para onde? Para um novo tempo. Para um novo tempo. Que depois de tudo isso que nós estamos enfrentando, nós possamos olhar para trás e entender uma coisa. Tudo isso foi Deus. Foi Deus quem permitiu para que nós crescêssemos, para que nós fôssemos aprimorados, para que nós fôssemos mais moldados à sua imagem, à sua semelhança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe
essa igreja, no nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, poder ouvir essa mensagem, a gente ser abençoado pela instrumentalidade do pastor Elcio. Que o Senhor te recompense, pastor Elcio, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida, que seu pastoreio aí seja um pastoreio de muita unção do Senhor, e que aquilo que Deus tem como plano dele em sua vida se realize. Somos gratos por poder ouvir e sermos abençoados por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quanto à igreja do Senhor aqui, nós queremos orar nessa hora, iremos cantar mais um louvor, mas queremos orar encerrando o nosso culto e convidar você para domingo às 9 da manhã estar conosco, e domingo também à noite às 17 horas estar conosco cultuando ao nosso Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por essa palavra, te louvamos, Senhor da glória, pela instrumentalidade do teu Filho. Ó Deus, que essa palavra ela possa, Senhor, ter em nosso coração poder de, ó Pai, de disposição para aplicarmos ela no nosso dia a dia. Que teu Espírito, Senhor, nos leve, Pai, a considerar a tua palavra e fazer valer a tua palavra, de maneira que possamos ser transformados, que possamos nos parecer mais com o Senhor e nos achegarmos mais a ti em um tempo de transição, em um tempo em que está por vir, Senhor, algo novo para a nossa vida, para a igreja do Senhor, que possamos, Pai, nesse tempo, Senhor, nos encher daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, no tempo que está por vir, em nome de Jesus, Senhor. Oro, grato a Ti por tudo, por esse tempo precioso que tivemos na presença do Senhor. Despede-nos em paz, ó Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra. Se você crê, diz amém, e louva a Deus conosco nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória inundando meu ser, vou